A League of Their Own é uma nova e boa série do Amazon Prime Video que pega um clássico filme de 1992 que está completando 30 anos para expandir aquela história e torná-la mais representativa e diversa. A trama se passa na década de 1940, no período da Segunda Guerra Mundial, onde jogadores de beisebol foram convocados para a guerra, então foi criada uma liga feminina. Carson Shaw, uma receptora de uma cidade pequena, vai em busca dessa chance de estar num dos times, o Rockford Peaches. Ao mesmo tempo, acompanhamos Max Chapman, uma mulher negra que não é aceita na liga e procura encontrar um lugar para jogar. Hey you! You're clearly going to tryouts. She doesn't look like that much competition. I could be competition, I think. A League of Their Own originalmente foi um filme lançado em 1992 que tinha o Tom Hanks, a Geena Davis e a Madonna no elenco e que foi dirigido pela Penny Marshall, que tomou interesse por essa história após ver um documentário sobre a Liga Feminina de Beisebol dos Estados Unidos. E a série, por sua vez, ela não é exatamente um remake. O que os criadores Will Graham e a Abby Jacobson, que faz a Carson, fazem com essa história é expandi-la, dar mais espaço para algumas personagens e trazer uma representatividade maior. Seja colocando um texto queer na Carson, que é uma das personagens principais, que ela é essa mulher casada cujo marido foi pra guerra, e aí quando ela entra no time de beisebol, ela passa a ter um interesse ali de se relacionar com a Greta, que é a personagem interpretada pela Darcy Carden, e esse texto ele vai se expandindo e vai aumentando conforme a trama avança para outras personagens também. Ou então de ter a Max, que é uma personagem que não existe no filme de 92, que é algo que carece de trazer essa diversidade no elenco, essa representatividade, de ter uma personagem negra. E a Max funciona como uma amálgama de outras 3 jogadoras que são esquecidas dentro da história do beisebol norte-americano, que foram 3 jogadoras negras, que é a Mamie Johnson, a Toni Stone e a Connie Morgan. E elas surgiram antes do Jackie Robinson, então a série meio que coloca isso dentro dela de uma maneira que eu acho interessante, porque ao colocar a Max e também dar o protagonismo para ela, a gente vê uma história em paralelo se desenrolando com essa personagem sofrendo de racismo, segregação, isso logo no primeiro episódio, que ela é boa e ela vai tentar um lugar na Rockford Peaches, só que ela é barrada pelo fato dela ser negra. E isso joga ela numa trama paralela ao da Carson e das outras garotas, que eu achei, particularmente, muito mais interessante de acompanhar, porque em alguns momentos rolam paralelos entre a história da Carson e da Max, em alguns momentos elas meio que se encontram e conversam e tal, em outros momentos rola coisas contrastantes, que acaba sendo interessante de ver essa perspectiva acontecendo ao longo da temporada. We're here for the tryouts. I don't think you understand. This is the All-American League. We're pretty all-American. Porém, todas, infelizmente, sofrem de um mesmo mal, que é o machismo de uma sociedade que quer que elas se portem de uma determinada forma, que elas devem usar vestido nos jogos, que elas devem respeitar e ouvir um treinador egocêntrico que não liga pra elas, que elas não podem reagir a nada, que elas devem aceitar um casamento, e isso vai colocando camadas e camadas de pressão nessas personagens que acabam encontrando um ponto de conseguir lidar com tudo isso na amizade e na sororidade entre elas mesmas. Rola até esse certo ponto de anacronismo na série às vezes, da gente estar escutando músicas ou falas que não condizem exatamente com a década de 1940, mas eu acho que pelo fato de esse texto ele não ser tão datado, tipo, muitos dos pontos que aparecem ali dá pra gente transportar para os dias de hoje. Eu acho que é simplesmente a série consciente do texto que ela carrega e dos pontos que ela toca, que tudo bem colocar essas coisas que não condizem com aquela época, porque é um texto meio atemporal, infelizmente, nesse ponto, em diversos pontos que as personagens passam. If you want the game to be more exciting, shorten the skirts. What the hell are you doing? I thought that you would catch it. My back turned? This is our one shot. E as relações que surgem disso, eu acho que são bastante genuínas, são honestas. Do lado das Peaches, eu acho que dá pra colocar a relação da Carson com a Greta, que é interpretada pela Darcy Carden, que tá muito bem,
que essa personagem sexy, que ela é confiante de si, que ela é too much, como uma outra personagem fala em um determinado momento, que ela desafia as regras, mas ao mesmo tempo você vê que ela é muito misteriosa às vezes, ela tenta esconder muito quem ela realmente é, os sentimentos dela, para ela não se ferir no processo, e como que essa relação dela da Carson vai se desenvolvendo de uma forma durante a temporada. E a personagem da Greta é inspirada da Mel Bell Blair, que foi uma das jogadoras originais da Liga Feminina de Beisebol dos Estados Unidos, que atuou como consultora da série e que se assumiu recentemente. I think it's a great opportunity for these young girl ball players to come realize that they're not alone and you don't have to hide. I hid for 75, 85 years, and this is actually basically the first time I've ever come out. E do lado da Max, a gente tem a Clarice, que no primeiro momento parece que vai ser aquela amiga engraçada e apenas isso, mas ela também tem um espaço para ir crescendo o lado dramático da personagem. Quando a guerra bate na casa dela e a relação dela com a Max, como fica em relação a isso, e também desse lado um pouco egocêntrico da Max, de sempre pensar só em si, não pensar na dor da amiga, e também um outro lado que envolve a ilustração e os quadrinhos que a Clarice tem e a perspectiva dela em relação, por exemplo, ao Capitão América. O beisebol, ele é até presente e há algumas passagens ao longo da temporada delas jogando, delas perdendo, delas ganhando, delas treinando, que são muito legais. Principalmente eu diria que ali perto do último episódio. Mas de uma forma geral, eu não diria que é exatamente uma série sobre o esporte em si, e muito mais sobre as personagens, os dilemas, os conflitos delas, elas tentando encontrar um lugar onde pertencer, seja no esporte, seja na própria sexualidade, seja na vida. E no fim, a primeira temporada de A League of Their Own, ela é boa, tem bons personagens e um texto atual e importante. E eu acho que é uma temporada que vai numa crescente. Os 4 primeiros episódios são bons, mas os 4 últimos, a partir do 5º até o final, crescem no nível de qualidade que já estava num ponto que eu me importava com aquelas personagens e os dramas que são colocados e as situações vão numa crescente muito boa que termina ainda num ganchinho ali para uma possível vindoura segunda temporada. Então fica aqui a recomendação, a série chega no Amazon Prime Video e vale a pena ser assistida. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo falando sobre A League of Their Own. Se vocês assistirem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!